certo, porque a estaca pré-moldada de concreto não tem problema com água, ela pode estar dentro da água, ela pode estar fora da água, não tem problema nenhum, o concreto resiste, né, à água. Fora aqueles casos em que a água tem as substâncias que vai atacar quimicamente o concreto e trazer patologia. Aí é outra situação. Mas no caso de ser uma água inofensiva ao concreto, não há problema, né? Você deixando cobrimento suficiente, né, na ferragem do concreto. Não possui cota de assentamento. O valor do projeto não possui cota de assentamento. Tipo assim, esse valor do projeto que ele colocou é tipo assim, ele está especificando a posição do nível d'água. Na verdade, ele está a 20 metros, né? Ele disse, não possui cota de assentamento aqui. Então, dá certo, porque... eu entendi, é porque ele vai assentar nos 20. Então, ele não vai nem ter que atravessar o nível d'água. Vibração, causa vibração, e por conta disso não vai poder usar, porque lá no local não pode. Acessibilidade de equipamentos é acessível, equipamento grande, na verdade aqui é não acessível, porque o equipamento da pré-moldada é grande e pesado, só que possui acesso, então dá certo. Profundidade máxima dele vai até 12 metros, se for usada sem emenda, e tem que chegar nos 20. Mas ele disse ok, porque dá certo usar emenda, porque o solo que ele vai atravessar não é um solo muito rígido, né, os NSPT são baixos, então não vai trazer problema para a emenda, não. Execução com presença de matacões, não vai dar certo, ela não pode, e tem matacões lá no local. Então, a pré-moldada foi eliminada aqui, de concreto. Então, até agora, lembrando, foi aprovada a radier, a broca e o tubulão, né? Agora, a metálica. Bem, carga, ela foi aprovada. Faixa de NSPT, tem essa diferença, porque a metálica, né, por ser de aço, ela possui mais resistência do que o concreto e do que a madeira. Então, ela consegue atravessar solos de resistência 55. E, no caso, o máximo que ela tem que atravessar aqui é o de 51. Então, ela vai ser aprovada. Ele colocou 16 porque ele queria assentar nos 20 metros, mas não é adequado. Eu teria que assentar ela na rocha. Sim, gente, aí nesse caso da metálica aqui, dá certo aplicar uma estaca metálica numa rocha inclinada? Bem, a carga, assim, quando a gente for estudar a estaca metálica, eu vou explicar para vocês também, mas já antecipando, a estaca metálica, ela pode sim ser usada de forma inclinada, desde que seja previsto em projeto essa inclinação. Por quê? Porque na hora que você crava estacas, você tem que deixar essas estacas em prumo, né, e em nível. Existe um limite de erro, né, admissível de inclinação, existe, porque isso vai gerar momentos, e isso vai reduzir a capacidade de carga vertical. Por quê? Porque na hora que você aplicar a carga vertical, né, do pilar, essa carga ela vai ser decomposta na reação, porque a estaca vai estar um pouco inclinada, e aí a capacidade ela vai receber uma carga diferente, né? Mas aí o que acontece? No caso da estaca metálica, ela trabalha bem a esforços de flexão, então ela é de aço, então ela pode ser inclinada, desde que você faça previsão na hora do dimensionamento que ela vai trabalhar daquela forma. Mas aí, olhem só, no projeto você vai ter que prever que ela vai estar inclinada. Então, você tem que saber como é que é a rocha lá embaixo, como é a inclinação da rocha. Outra coisa, existem matacões no terreno. A estaca metálica, ela, na hora que você tentar forçar ela a tentar atravessar o matacão, você vai amassar o aço, porque você vai ter que colocar uma carga maior de percussão e vai amassar a estrutura de aço. Então, não pode atravessar matacão. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que desviar os matacões. Existe essa possibilidade de desviar os matacões, porque ela pode trabalhar inclinada. Mas aí, isso tem que ser previsto no projeto. Então, se lá na hora da cravação você tiver que cravar ela inclinada, você vai ter que fazer o cálculo para verificar se não vai ter que ser necessário aplicar mais estacas metálicas, por exemplo, né, para poder compensar a perda de resistência dessa estaca. Mas que é possível, Mas, assim, a questão de matacões, se tiver muitos matacões, possa ser que nem inclinada você consiga cravar, né? Ou se o matacão for muito grande, você vai ter que inclinar muito, né?
para poder conseguir atravessar. Então, tem todas essas questões aí. Mas, no geral, estacas metálicas não é adequado que você execute elas na presença de matacões. Então, assim, existe a possibilidade? Existe. Mas é algo muito difícil. Então, nesse momento aqui, eu vou eliminar a estaca metálica por causa disso, porque como é um solo de alteração de rocha, como a gente viu lá no início, solo de alteração de rocha é um solo composto por grandes blocos de rocha. É um solo que está em cima da rochação. Então, assim, é um solo cujos blocos de rocha são muito grandes. Então, assim, eu tenho certeza que não vai dar certo, porque não vai ter como eu cravar uma estaca metálica, encontrar espaço para que ela consiga desviar dos matacões, né, e ser cravada até a rocha. Certo? Então, nesse caso aqui não dá certo. Vibração, ela não causa, gente. Existe a possibilidade de você cravar a estaca metálica com percussão, né, usando bate-estaca, aí nesse caso iria causar vibração, mas a vibração é menor do que as outras, mas mesmo assim tem vibração. E aí, dependendo da resistência do solo, possa ser que você tenha que usar uma energia de cravação maior, e aí causa mais vibração. Mas também tem a possibilidade de você cravar ela empurrando, né? Empurrando ela. Mas isso também vai depender da resistência do solo. Mas tem essa possibilidade. Então, assim, nesse caso, como o solo é baixo, NSPT baixo, dá super certo cravar a metálica sem vibração. A acessibilidade de equipamentos. Bem, o equipamento da metálica é menor que o equipamento da madeira e de que o equipamento da pré-moldada, né? Que são enormes. No caso de metal, é bem menor. Por quê? Porque é muito mais fácil conseguir cravar a estaca metálica. Ela é mais leve, ela é mais fina. Então, assim, principalmente se o solo for argiloso, aí que vai ser mais fácil cravar a estaca metálica. Então, o equipamento da estaca metálica é bem menor. Ela tem um certo tamanho, mas ela é bem menor. Mas mesmo assim, gente, o local é acessível, a estrada é acessível, então não traz problema. Profundidade máxima, teria que usar emendas, mas dá para usar emendas. E a questão da presença de matacões, que eu já expliquei, não daria certo. Então, a estaca metálica foi eliminada. Strauss. A Strauss, ela alcança até uma resistência 675, dá certo, porque eu uso mais de uma. Faixa de NSPT tem que ser maior que 10 e menor que 20. Não daria certo, porque a Strauss é feita com concreto moldado em loco, concreto fresco. E esse concreto fresco, ele está sujeito a estrangulamento. Então, Strauss não dá certo, assim como a escavada. Por perfuratriz também não dá certo, por causa do estrangulamento. Execução abaixo do nível d'água. Tem nível d'água? Tem. Só que eu colocaria ela acima do nível d'água se não tivesse matacões, aí dava certo. Mas no caso aqui, primeiro que tem matacão não dá certo, segundo que a rocha é inclinada não dá certo, tem nível d'água, teria que alcançar a rocha, não daria certo, porque ela não é executável debaixo da água. Vibração não causa, daria certo, acessível, ela é. Profundidade de execução máxima, 20 metros, ele queria colocar nos 20, ela vai até 25. E assim, a estaca Strauss, ela pode variar dentro do projeto de fundações. Você pode colocar umas em 20, outras em 21, outras em 12. Então, nesse caso, digamos, se o solo variasse de resistência, dependendo da profundidade, aí eu tinha como variar o comprimento da Strauss. Então, nesse caso, poderia ser possível por causa da profundidade. E presença de matacões não tem como, porque ela tem que escavar com a perfuratriz, e a perfuratriz não atravessa matacões, nem atravessa solos de altíssima resistência, então não daria certo a Strauss. Sim, gente, lembrando que devido ela ter que atravessar a NSPT de baixo valor, esse solo é arenoso, siltoso, então o concreto, ele iria sofrer estrangulamento, né, por conta disso. E no caso do NSPT ser maior que 20 em alguns pontos, se isso acontecesse, ela não conseguiria penetrar. Então, a Strauss foi eliminada. Alguém quer perguntar, Hélice contínua. Gente, tá mais perto que longe.
capacidade de carga ok, faixa de NSPT ok. Na hélice contínua, o que acontece? Ela tem que ter NSPT mais do que 20 para não causar estrangulamento. Eu não sei porque que ele botou esses 20 aqui, eu tenho que me lembrar. Ele diz aqui que é de 20 a 45. Isso aqui eu acho que está se relacionando ao caso do NSPT impenetrável, porque realmente a tabela diz assim, NSPT impenetrável. Ele está dizendo que é de 20 a 45, porque vai depender do equipamento. Tem equipamentos mais resistentes que outros. E aí vocês têm que ter muito cuidado com isso, porque se o equipamento não conseguir atravessar, ele vai quebrar. Aí vai trazer muito mais prejuízo. E você não vai nem conseguir executar, né? E ele disse aqui que tem que atravessar 16, por causa disso daria certo, né? Mas a gente sabe que não dá, porque tem matacão, porque tem que atravessar solos de maiores resistências. A hélice contínua também tem problema quanto ao estrangulamento. Só que ela é executada utilizando pressão. Isso é bem interessante, sabe por quê? Porque assim, Designe o que é estrangulamento? Estrangulamento é tipo assim, que eu vou explicar. A hélice contínua, ela é executada através do o equipamento, ele vai perfurando, né, a hélice, ela vai perfurando o solo, e no interior da hélice tem um tubo, que esse tubo vai ser usado para injetar o concreto no espaço vazio, né, que foi escavado pela hélice. O que acontece? Na hora que a hélice entrar, parte do solo vai ocupar a hélice, né, e parte do solo vai continuar lá, no local. A hélice, ela não é assim que nem as outras. Você escava e tira o solo, escava e tira o solo. Não é assim. Ela perfura e na hora que ela atingir a profundidade de projeto, ela para. Aí começa a injetar o concreto lá embaixo. Aí ela vai subindo com o solo que está contido nas hélices, ela vai subindo, o tubo vai injetando o concreto e aí a concretagem vai sendo feita concomitantemente com a escavação. E por conta disso, ela é uma estaca, é uma das estacas mais produtivas. Se eu não me engano, ela é a mais produtiva. Ela e a raiz, ela é muito produtiva por conta disso, porque ela faz isso ao mesmo tempo. A escavação e a concretagem. O que acontece? Por que isso dá certo? Porque o concreto, ele é injetado lá embaixo sob pressão. Então, assim, mesmo que ela não consiga escavar todo o solo, mas o concreto, quando é injetado, ele é sob pressão, ele empurra o solo. Então, ele abre mais a escavação, ele empurra o solo nas laterais. Aí, o que acontece? Se o solo, ele for um solo argiloso, um solo mole, na hora que o concreto for injetado com força, né, com essa pressão, ele vai empurrar essa argila, porque ela é mole. E aí, você vai perder muito concreto por causa disso, né? Vai haver grandes perdas de concreto. Vai se abrindo espaços assim, né? E o concreto vai ocupando o espaço do solo. Então, vai ter uma perda muito significativa de concreto, não vai dar certo. Então, se o solo for mole, de argila mole, não dá certo. E se ele for de solo arenoso, mas esse arenoso um pouco compacto, como é o nosso caso aqui? Então, nesse caso, poderia acontecer estrangulamento, que é o quê? Você concretou, aí você está subindo, né, a hélice, você está concretando, o concreto está fresco, ele tem pressão? Tem, só que assim, possa ser que parte do solo entre no concreto, porque ele é mole, o concreto é mole. E o solo, ele tem pouca consistência, né, pouca compacidade. E ele pode entrar no concreto. Na hora que ele entrar no concreto, isso se chama estrangulamento, né? Ele vai formar ocupar o espaço do concreto, vai tirar o cobrimento do concreto, né, e vai reduzir a resistência dele. Na verdade, vai estragar com a sua estaca, porque na hora que você deixa a ferragem exposta, né, você vai gerar a corrosão do aço. Então, assim, na hélice contínua, você tem esses riscos. No caso aqui da gente, existe essa possibilidade, existe. Só que, assim, o solo não é tão ruim assim. Ele tem no SPT, o menor dele é 5. Possa que seja possível de dar certo. Por quê?
Porque o concreto, por mais que ele seja fresco, ele é injetado sob pressão. Ele exerce uma pressão nas paredes da escavação. Então, ele não deixa que o solo entre, entendeu? Esse solo realmente precisa ser muito fraco para conseguir entrar. Porque o concreto não deixa, porque ele é sob pressão. Outra coisa, a hélice contínua, ela é uma estaca monitorada, né? Ao mesmo tempo que você executar ela, você tem uma telinha de computador, onde você vai monitorar como é que ela está sendo executada lá dentro. Então, você faz a verificação da estaca, ao mesmo tempo que você executa. Então, tem como você ver se está acontecendo algum problema lá e combater esse problema, certo? Então, assim, no caso, ele disse ok, ele entendeu que não ia dar problema, né? Mas isso aí realmente tem que ser feito um estudo bem profundo da hélice contínua, para saber se é possível usar ela nesse solo aqui de NSPT5. Se não vai haver estrangulamento. Porque, assim, a questão de perda de concreto não vai ter, porque não tem nem argila no solo, né? Ele é todo feito de silt arenoso. Outra coisa, vibração não causa. Acessibilidade, ele botou não ok, gente, mas é ok. Porque por mais que os equipamentos não sejam acessíveis, eles sejam grandes, pesados, a obra tem acessibilidade, então dá certo. Outra coisa também que eu queria lembrar vocês, no caso de hélice contínua, é que o equipamento hélice contínua, ela só consegue trabalhar se ela for assente num solo firme, num solo rígido, num solo que permita que o equipamento fique nivelado. Se ele não tiver nivelado, não consegue executar, certo? Então, o solo superficial, além de ter que ser um solo bom, firme, para aguentar o peso da hélice, do equipamento da hélice, ele também tem que permitir que ele se mantenha em prumo, né? Nivelado. Se o solo ele for fraco, o que vai acontecer? Possa ser que o equipamento afunde no solo e ele incline. Isso aí não pode acontecer. Nem na hélice contínua, nem na ômega, porque a ômega é praticamente igual à hélice contínua, certo? Só é diferente da hélice contínua, porque a ômega não é monitorada e a ômega é uma estaca que tem mais resistência do que a hélice. O equipamento da ômega, ela tem um torque duplo e muito mais forte, então ela consegue injetar o concreto sob pressão, né? E ela não precisa eliminar nada de solo. Ela nem tem uma hélice, né? Aqui, como mostra aqui. Ele não colocou a ômega. Não tem a foto. Ela é bem robusta, o equipamento da ômega. E ela é feita com um tubo interno que injeta o concreto, mas ela não escava, né? Ela não tem uma hélice. Ela não escava. Então, todo o solo é empurrado para as laterais da parede da escavação, não vai ter nem escavação, ela simplesmente injeta o concreto expulsa o solo, e aí ela vai executando. Ela também é muito produtiva. Então, a hélice e a ômega, elas não podem ser executadas, por quê? Por causa dos matacões, por causa também da questão da faixa de NSPT, né? A Frank, ela produz muita vibração e ruído, então não dá certo na nossa obra, certo? A capacidade dá certo, a faixa de NSPT não dá certo, ele colocou aqui não dá certo, mas na verdade dá. Por quê? Porque a Frank, ela é um equipamento que ela consegue atravessar, gente, ele colocou o limite como sendo 15, mas não é. A Frank, ela tem um pilão de não sei quantas toneladas, eu não estou lembrada quantas toneladas são. É um pilão muito pesado. Na hora que ele impacta no solo, ele causa muita vibração. Chega o terreno, você sente um pequeno terremoto. Então, assim, se houver realmente vizinhança, ele vai causar trincas nas vizinhanças, ele pode detonar as fundações do solo das vizinhanças. Se tiver solos sensíveis, né, argilas sensíveis nas fundações dos solos vizinhos, vai virar um líquido, sabe? Vai destruir o solo dos vizinhos, se o solo for sensível. Então, assim, se as obras forem antigas, elas vão cair, porque realmente a Franca é muito pesada, o impacto é muito maior, é a pior que tem. E por conta disso, a Franca é muito pouco usada aqui no Brasil, ela é usada muito pouco internacionalmente por conta desses problemas que ela traz. Mas é uma estaca de altíssima tecnologia e ela justamente tem esse impacto grande, que é para produzir uma alta capacidade de carga no fundo da escavação, né? A resistência de ponta.
Então, assim, por causa da vibração, ela não é capaz, mas, assim, por ela ser muito pesada, ela consegue expulsar pedras e matacões pequenos. Na hora que ela impacta, ela empurra os matacões. Então, matacões para ela não é problema. Agora, se os matacões forem grandes, ela não consegue atravessar, certo? E no nosso caso, são grandes, então não dá certo. No caso de argila mole, ela tem perigo de estrangulamento, ela tem perigo de dar problema na estaca. Então, a franca, ela não pode ser utilizada em terrenos de NSPT menor do que 8, se forem argilas. Mas se forem areia, não tem problema. Então, gente, no nosso caso aqui, não há problema para a franca. Então, corrigindo aqui, faixa de NSPT, ok. Execução abaixo do nível d'água, ok também. Ela é de concreto fresco? É. Mas o peso, né, o impacto do pilão é tão grande que ele expulsa até a água. Então, assim, não tem problema. E outra coisa, a introdução da estaca no solo, durante a execução, é feita com a bucha de concreto seco, muito seco. Então, na hora que o pilão bate na bucha de concreto seco, ele empurra a água. E por ser seco, ele não absorve, ele nem consegue absorver essa água, porque a água é empurrada, sabe? Então, ele consegue ser executado dentro d'água. Agora, por conta da vibração, ele não pode. A acessibilidade de equipamento dá certo, o terreno é bom, e as ruas são acessíveis, o canteiro é acessível. Agora, o problema realmente é a vibração, né? Profundidade máxima, 36 metros, dá certo. Execução com presença de matacões, dá certo. Gente, daria se os matacões fossem pequenos, mas no caso, os matacões são grandes, certo? Então, não dá certo. E outra coisa, a rocha inclinada, não dá certo usar, se fosse para sentar na rocha. Então, franco foi eliminada. Com lama betonítica, é a escavada com lama betonítica. Como vocês veem na imagem, é um tipo de fundação que utiliza argila montmorilonítica, que é a bentonita, para estabilizar as paredes da escavação quando tem água, certo? Então, assim, a diferença dela para a escavada por perfuratriz é que a escavada ela não pode ser inserida em terrenos com nível d'água, né? Por ter concreto fresco. Mas a coluna betonítica permite, por conta que ela estabiliza as paredes e ela não permite que a água entre. A gente sabe que a argila ela é de baixíssima permeabilidade e, no caso, a lama betonítica, ela tem tecnologia para impedir a entrada da água. Ela impermeabiliza as paredes da escavação. E como é que ela consegue isso? Bem, por conta de ser uma argila montimorilonita, né, ela possui aquela questão da sensibilidade, né, que é o quê? Na hora que você causa vibração, impacto, movimento nesse solo, ele se transforma de um solo particulado, de grãos rígidos, né, para um solo mole, né, e pode se transformar até numa lama, num líquido. Então, a bentonita, por ter essa característica, na hora que ela vai ser inserida nas paredes da edificação, ela é em forma de líquido. Só que quando ela para, né, e entra em contato com a parede, com pouco tempo ela endurece, né? E isso faz com que ela fique estabilizada, ela se estabiliza. Só que isso só é capaz de acontecer se a distância entre o lançamento dela e o início da estabilização for de 1,5 metro. Se for menos que isso, ela não consegue, porque é a altura necessária para que ela consiga o tempo para se estabilizar, certo? Então, assim, ela só vai poder ser utilizada se o nível d'água estiver a 1,5 metro abaixo, né, do topo da execução desse tipo de estaca. Então, assim, no nosso caso, a gente sabe que a água está lá embaixo, então daria certo usar a lama betonítica. Só a capacidade de carga é altíssima, porque é um tipo de estaca de grande diâmetro. A faixa de NSPT dela, ela consegue atravessar de 15 a 25, né? No caso aqui, de 16 daria certo. Execução abaixo do nível da água dá certo, que a água está lá embaixo. Está mais que 1,5 metro, né, da superfície. Vibração não causa. Acessível, na verdade não é. São equipamentos grandes, mas lá tem acesso, dá certo.
profundidade máxima de 45 metros, no caso da areia, certo? Agora, ela não pode ser executada na presença de matacões, então, isso impossibilitaria o uso dela. A ômega, como eu já falei, o problema dela é a questão dos matacões. Essa é semelhante ao caso da hélice contínua. Equipamentos não são acessíveis, mas ela tem acesso, então é ok, gente. Corrigir aqui essa parte dele. Estaca mega. Bem, a estaca mega, ela é uma estaca que é mais utilizada como reforço de fundações, mas ela pode ser usada como solução direta de fundações. No caso, a estaca mega pode ser de metal, pode ser de concreto, e ela é composta por elementos de 50 centímetros de altura, que vão sendo rosqueados e montados, um a um. Vai sendo inseridos no terreno através de macaco hidráulico. Mas para usar o macaco hidráulico, a gente sabe que tem que ter um sobrepeso na obra. Então, você vai ter que pensar em algum item pesado, pode ser um caminhão, né, carregado, alguma coisa pesada que seja utilizada para poder usar o macaco hidráulico. No caso de solução direta, no caso, quando ela é reforço, a própria estrutura da obra, né, usada para o macaco hidráulico, né? Então, você teria que ter esse peso na obra, que tem que ser um peso bem grande. No caso da nossa obra, é possível colocar o peso, ele é acessível e o terreno é resistente, então dava certo. Faixa de NSPT varia de 15 a 25 no caso dela ser de concreto. No caso dela ser de aço, a gente sabe que o aço ele já consegue penetrar maiores resistências. Então, dá certo. Execução no nível d'água dá certo, porque são pré-moldadas. Lembrando que se ela for de aço, tem que estar totalmente mergulhada na água. Eu nem falei isso da outra vez, né? Tem que estar totalmente mergulhada na água para não ter corrosão do material. Só que, assim, a norma prevê uma espessura de sacrifício, caso ela não esteja completamente enterrada na água, né? Caso ela tenha, ela não esteja totalmente submersa, quer dizer. Então, você pode usar uma espessura de sacrifício, também pode usar um camisamento de concreto ao redor da parte da estaca que não estiver dentro da água. Então, dá certo aqui no nosso caso. Porque tem uma parte vai ficar enterrada, outra não, né? Agora, tem uma limitação, que ela só vai até 10 metros de profundidade, aqui ela vai ter que ir além disso. Ela não pode ser usada na presença de matacões. Os equipamentos são totalmente acessíveis, porque só usa o macaco hidráulico, né? Agora, também precisa do local para colocar o peso, o sobrepeso. Vibração não causa, então, assim, ela vai ser eliminada por causa da profundidade e dos matacões. Lembrando que essa questão aqui da profundidade é o limite de 10 metros, por quê? Por conta que se você quiser usar a estaca mega, uma profundidade maior, ela vai estar sujeita a problemas devido à flambagem, né? Porque cada pedacinho, né, da estaca de 50 centímetros vão sendo rosqueados, e aí, se chegar a mais do que 10 metros, ele não consegue manter, né, esse elemento íntegro, né? Ele pode sofrer a flambagem e se desmontar. A raiz, gente, a raiz é a estaca mais top que tem, né? Super produtiva e praticamente não tem problemas com relação a ela. Ela pode ser usada em quase todas as situações, né? Tem até um aluno meu que falava que era a estaca coringa, né? No caso, eu não vou muito falar sobre ela, né? Deixar para a nossa aula, porque já está terminando a nossa aula. Mas, assim, ela tem todos os requisitos. Primeiro que ela é super capaz, ela é feita de argamassa de alto índice, uma argamassa de alta capacidade de carga. Além de tudo, é uma argamassa armada, né? Ela é feita de aço. E ela tem uma alta capacidade de carga. Ela foi colocada aqui 980 mil de carga, né? A faixa de NSPT que ela atravessa colocou mais que 60 aqui, porque, na verdade, não existe limite para a estaca raiz. Execução abaixo d'água pode, só que tem um problema. Ela só pode se for usada a técnica de lama betonítica ou polímero, certo? O líquido polímero. No caso, o polímero não traz problema nenhum, só que é mais caro. Mas a lama betonítica é um problema para a obra, porque ela suja muito a obra, causa muita sujeira no canteiro, além do que, se houver
lençóis freáticos ou água, né, marinha, água do mar, ela pode vir a contaminar, certo? A lama betonítica, ela causa essa contaminação. Então, por problemas ambientais, a lama betonítica, muitas vezes, ela não pode ser usada, ela tem que ter licença ambiental para ser usada, certo? Agora, tem um problema ambiental também da raiz, que é o fato de que ela consegue atravessar matacões, ela pode atravessar rocha, ela entra, né, na rocha, porque ela utiliza a técnicazinha de um diamante que ela tem na ponta, mas ela também pode usar a circulação de água. Só que o processo de circulação de água utiliza muita água. Utiliza muita água e isso pode afetar, pode desperdiçar muita água e pode trazer problemas ambientais para isso. No caso, ela não causa vibração, porque ela é injetada, ela é uma estaca injetada. Equipamento totalmente acessível, o equipamento dela é bem pequenininho. Profundidade máxima, colocou aqui 52, mas tem que certificar disso. E a execução na presença de matacão, sim. Então, assim, ela é possível totalmente no caso. Daí, gente, ele colocou que as que passaram nos requisitos técnicos foram radier, tubulão e raiz. Só que eu fiz análise novamente, né, e a broca passou também, a radier, o tubulão, a raiz, teve outra que passou, além dessas, eu não me lembro. Mega não passou, ômega não, lama não, Frank não, hélice contínua não, Strauss também não, metálica não, concreto não, madeira também não, broca sim, possivelmente, porque ela fica nos primeiros metros. Gente, se a broca foi, então a Strauss também é. Porque eu falei que a Strauss não era, caso eu tivesse que atingir lá embaixo o lençol freático. Mas do jeito da broca também não consegue atingir o lençol freático, mas ela pode ser aplicada aqui nas primeiras camadas, certo? Só que, assim, o uso da broca ou da Strauss, nesse caso, é muito... A gente tem que analisar. Eu não considero que seja possível pelo fato, assim, das primeiras camadas de solo possuírem um solo de capacidade de carga muito baixa, entendeu? Então, tem que verificar bem isso. Mas vai depender da capacidade de carga que ela tiver que suportar. Como é de 1.400, talvez seja possível por conta disso, certo? Então, eu vou incluir a Strauss e a broca na análise, nessa análise, especificamente por conta da obra. Mas, assim, se fosse uma obra maior, eu teria que eliminar as duas, inclusive o radier, provavelmente. Né? Só se fosse um... Oi. Tem alguma, como é que eu digo, alguma norma, algum documento que eu encontro essas faixas bem direitinho? Porque, tipo, teve umas aí que você disse que não era a faixa certa. Aí, tipo, onde é que eu encontro a faixa certa? Então, no livro do Achixe tem umas tabelas lá que você vai encontrar, certo? Certo. Aí é especificada para o tipo de fundação. Isso. Só que não tem todas, entendeu? E ele também não explica. Você tem que entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Aí, assim, com base nisso que eu expliquei, vocês vão conseguir raciocinar em cima dos números que tiverem lá. E caso tenha alguma dúvida, vocês me procuram também, certo? Pronto. Aí, no caso também, como a aula está sendo gravada, você pode disponibilizar para a gente ver depois, na hora de trabalho, escutar e ver as considerações. Porque, tipo, eu não lembro de tudo que você pautou, né, aqui, que foram muitas coisas. Mas a gente vendo direitinho, eu acredito que dá para desenrolar. É verdade. E assim, lembrando que eu fiz toda essa análise para essa situação, sabe? Eu falei de outras situações que poderiam acontecer, mas a análise da sua situação é específica. Então, vão ter considerações diferentes que você vai poder fazer, mas assim, isso que eu expliquei aqui já é uma base muito boa, né? Para vocês usarem como exemplo. Vocês vão, e aumenta o raciocínio de vocês, né? Vocês vão analisando lá, usar o raciocínio de vocês. Qualquer coisa, vocês me procuram, que também vai discutir depois, né? Pronto. No trabalho lá que você colocou, porque o meu é o de Santos. No caso, se eu não me engano, tem vários ensaios do NSPT, né? Lá.
tem vários desenhozinhos. Aí, no caso, como eu vou escolher um deles para Isso. analisar, né? E trabalhar tudo em cima dele. Pronto, eu escolho um, vou dizer qual é, e trabalho tudo em cima dele. Exatamente. Pronto. Porque tem vários, não tem como você trabalhar com todos. Com vários. Verdade. Você vai escolher alguns, entendeu? Não apenas um, mas pelo menos uns Tipo dois. assim, como eu vou escolher a região onde ele vai estar situado e tal, aí lá, pelo que eu já olhei, eu dei uma vista grossa por cima, aí já tem bem direitinho, assim, basicamente, dependendo da região. Isso, exatamente isso. Eu ia dizer isso agora. Então, assim, no caso, eu entendi que usar a Brock e a Strauss também poderia ser possível, certo? Para essa situação, porque as cargas não são tão elevadas. Então, na análise econômica, eu poderia colocar aqui Radier em primeiro lugar, porque as fundações rasas sempre são mais baratas, visto que são executadas manualmente, né, praticamente, só pelos operários, precisa de equipamento nenhum. Mas, assim, a Broca também é muito barata e a Strauss também é muito barata. Então, a análise econômica poderia ficar, assim, entre essas três. Isso se a Broca e a Strauss realmente fossem possíveis, né? E a Radier também, lembrar que a Radier eu vou ter que fazer o cálculo de tensão admissível para ver se dava certo. Tubulão e estaca raiz são super caras, lembrando que a tubulão escolhida foi a ar comprimido. E eu até queria lembrar aqui vocês, uma coisa que eu não falei na aula, gravada, na videoaula, que a diferença entre tubulão a céu aberto e ar comprimido. O tubulão a céu aberto, como vocês viram, não precisa praticamente de equipamento nenhum. É uma estaca não, é uma fundação profunda muito barata. E se você for comparar a tubulão com qualquer outra estaca, ela é mais barata do que todas. A tubulão a céu aberto. Mas se você estiver falando da tubulão a ar comprimido, ela se torna uma das fundações mais caras que você poderia escolher, se equiparando à raiz. Você teria que fazer uma análise muito precisa econômica para saber se é mais viável economicamente a raiz ou a tubulão. Aí eles fizeram um orçamento aqui da Radier e destacaram que iam gastar 19.800 no Radier. No tubulão, eles gastaram 56 mil. E cadê a raiz? A raiz, eles disseram que ia gastar 17 mil. Aí eles fizeram a relação econômica. Cadê? E escolheram qual? Para análise de viabilidade econômica, eles escolheram Radier. O túbulo a céu aberto custou 3 vezes mais do que o Radier, e a raiz custou 17 vezes mais do que o Radier. Mas aí ele tem que verificar bem aqui se esse valor é por estaca, ou por comprimento, ou por metro cúbico. Aí, aqui é por estaca Radier, então ele teria que somar quantas estacas Radier ele iria usar lá no caso dele. E ele teria que, no caso aqui do tubulão também, verificar quantos tubulões ele iria usar, entendeu? Ele não fez isso. Ele só encontrou aqui, por exemplo, os gastos do Radier, não, do tubulão. Ó, ele disse que era de 12,62 nos primeiros 10 anos. Ele não especifica aqui, tem que analisar bem direitinho se esse valor é por tubulão ou é por todos os tubulões. Quer dizer, no seu slide tem dizendo aquelas unidades, por exemplo. A broca é como se fosse a mais barata, né, no caso. Então, no caso, a gente calcula o preço que vai ser como se fosse da broca e a gente faz aquelas unidades, né, de lá. Então, pronto. O da broca foi tanto, aí outra, por exemplo, é 1/2 da... 1,5 da broca. A gente só faz isso, né? Na verdade, aquela que eu coloquei lá é só uma análise geral, você está entendendo? Que, na verdade, quem fez aquela análise foi um arquiteto, aquele livro que eu me baseei foi de um arquiteto. Ali é só uma análise geral, uma análise inicial, entendeu? Do custo. Mas o custo mesmo, para a gente definir, teria que analisar, por exemplo, a questão se existe equipamento disponível, próximo, como eu falei naquela primeira aula, né? Se com relação à produtividade, né, a mobilização de equipamento, né, aquele valor ali é bem geral. Vocês podem fazer uma análise inicial baseada naquilo ali. Pronto, porque a gente não vai saber do local, a gente não vai saber as empresas que vai ter lá, dependendo do local que cada um pegar, tá entendendo? Então a gente pode usar aquela, né, como base.
Você pode usar aquela como base. É porque a Mas, gente não vai assim, saber, dependendo de local para local, a gente não vai saber qual é a broca que são utilizadas lá, as empresas que... não, mas é simples, né? Lá em Santos e Florianópolis são centros que possuem muitas empresas de fundações justamente pelos problemas que elas possuem no solo, né? E, por exemplo, em Florianópolis, eles possuem normalmente muitas empresas de estaca metálica, estaca raiz, entendeu? Outros tipos de fundações, elas possuem muitos tipos lá, porque realmente é um grande centro de muitos tipos de fundações. Você pode verificar essa questão aí, que eu acho que com relação à disponibilidade de equipamento, você não vai ter muito problema, não. Possa Então, ser no caso, não vai ser tão cara a disparidade, porque já isso, tem lá, né? A gente não vai ter isso. que pedir, não vai ter o frete, tudo isso, né? Exatamente. Agora sim, por exemplo, a estaca Frank talvez não tenha lá, porque aqui no Brasil ela está quase sendo. Ela nem é mais usada aqui no Brasil. Eu falo assim na aula, mas para vocês conhecerem ela, para analisarem, mas ela não é mais usada no Brasil. A Então, tubulão no projeto a gente já não bota ela, então, no caso. coloca no trabalho, sim. Sim. Assim como esse. Eu só estou dizendo a